Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de matemática. Estamos falando sobre a função dos números. Vamos relembrar um pouquinho a nossa aula passada? Lembram que eu contei uma história para vocês? Por que será que eu contei aquela história, hein? Qual era o nome da história? Alguém lembra? Nunca conte com os ratinhos, isso mesmo. Esta foi a história. E por que será que eu contei esta história? Nunca conte com os ratinhos. Vocês lembram quantos ratinhos tinha na história? 10. Muito bem, está certo. 10 ratinhos. E dos 10 ratinhos, quantos receberam o convite para participar da história? 9? Muito bem! 9 ratinhos apenas receberam o convite, porque eu esqueci de enviar o convite a um dos ratinhos. Vocês lembram? Muito bem! Eu esqueci de enviar o convite para o sexto ratinho. Isso mesmo, o sexto ratinho, eu não enviei o convite. Por esta razão, ele não veio, certo? Mas dos 9 ratinhos receberam o convite, certo? E desses ratinhos que receberam o convite, quantos apareceram? Todos 9 apareceram, os 9? Não, apenas um dos ratinhos apareceu. E foi o ratinho de número 1, o primeiro ratinho. Eu nem esperava mais por ele, afinal, todos os outros haviam desistido. Muito bem. Então, crianças, nós percebemos que nesta história os números fazem parte da nossa vida. Vimos também que os números estão presentes na nossa vestimenta, estão presentes nas nossas roupas. Sempre que precisamos comprar uma roupa, nós vamos comprar de acordo com a numeração que usamos, certo? Então, se você tem a idade de 4 anos, 5 anos, você vai comprar uma roupa que tem a numeração que vai servir em você, certo? Isso nós vimos na aula passada. Vimos também que os números estão presentes nos nossos calçados. O número do nosso calçado vai variar de acordo com o tamanho do nosso pé, certo? Lembrando que na aula passada eu também mostrei o calçado, certo? Que nós podemos encontrar o número do nosso calçado aqui dentro, geralmente alguns calçados ficam aqui dentro, ou aqui atrás, certo? Nessa parte que pisamos. Aqui nós encontramos também a numeração. Então, se você vai comprar um calçado, é importante que você compre um calçado que vá servir no seu pé, certo? Não vamos comprar um calçado que seja tão grande, né? Olha, esse calçado aqui não é de criança. Esse aqui que eu mostrei, né, já é do pezinho de uma criança. Esse aqui já é de um adulto. E ele também aqui aparece a numeração aqui atrás, tá? Vai ter a numeração que é utilizado no Brasil, onde nós estamos, a nossa numeração que utilizamos, assim também como em outros países vai aparecer. Então, você vai comprar sua numeração de acordo com o tamanho do seu pé. Além dos calçados, nós também vimos que os números aparecem nas meias, certo? Essa meia aqui, olha, ela vai do número 25 até o 29. Significa que crianças que calçam entre o número 25 até o 29, 25, 26, 27, 28 e 29, podem utilizar esta meia, porque ela vai esticar, ó. Então, ela vai se adequar ao tamanho do seu pé, certo? Aqui na embalagem, onde veio a meia, também aparecem números. Contém o número 1 aqui, ó, contém um par de meia. E aqui embaixo aparecem vários números.
que é o código deste produto. É o código da meia. Mas será que é somente nesses objetos que os números estão? Não, muito bem. Eles também estão presentes em outros objetos, como por exemplo, no teclado que utilizamos no computador, né? Para acessar a internet ou qualquer outra função que você for fazer utilizando o computador, os números também vão aparecer, certo? Quando você começar a digitar, quiser escrever um número, você vai ter que digitar a numeração no teclado e ela vai aparecer no computador. E assim também quando você quiser escrever os números também, utilizando uma caneta ou um recurso como lápis, certo? Mas será que somente no teclado e no computador que os números aparecem? Não, eles também aparecem na televisão, muito bem. Você já sabe qual é o número do seu programa favorito de TV? E o que você utiliza para, por exemplo, quando você vai ligar a televisão? Você utiliza o controle. Muito bem, algumas televisões é necessário o controle, certo? E quando você vai colocar o seu canal favorito? Você vai ter que teclar aqui o número, né? Muito bem, você vai ter que apertar aqui o número do canal que vai passar o seu programa favorito, certo? Então, os números estão presentes aqui também. Vamos ver quais são os números que aparecem? Aqui neste controle aparece o número 1, o 2, número 3, o 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e o 0. E se quiser, por exemplo, ligar a televisão no número 31, que é o canal que você assiste às nossas aulas, você vai ter que fazer o quê? Apertar o número 3 e depois o número 1. Isso, número 31, o canal 31, se você estiver aqui na nossa cidade de Rio Branco, onde moramos, no estado do Acre, certo? Então, aqui os números têm a função muito importante que você vai utilizar para ligar o seu programa favorito. E eu tenho certeza que o seu programa favorito é as nossas aulas. Muito bem, mas vamos continuar. Onde mais podemos encontrar os números? Quando vamos fazer, por exemplo, uma ligação, podemos utilizar o telefone convencional, que também aparece o quê? Os números. E esses números aparecem na mesma ordem que apareceram lá no controle. São os mesmos números. Olha que interessante. E estes números também têm uma função muito importante. Se você vai ligar para um amigo, você tem que saber o quê? O número de telefone dele. Então, você vai ter que começar a discar esses números aqui. Alguns números vão se repetir, certo? Por exemplo, o número de telefone que inicia com o número 2. Tipo 223, você vai apertar o 2 duas vezes e depois o 3. Mas e se for um número de celular? Aí você vai começar utilizando sempre pelo número 9. E aí tem que digitar todos os números. Aqui nós vamos conseguir falar com quem queremos. Importante também saber, crianças, que cada pessoa, cada aparelho tem o seu número de registro, que é esse que nós sabemos dos nossos amigos, dos nossos parentes, e por mais que tantas pessoas também tenham o seu número no seu aparelho, estes números, eles nunca são iguais. Sabe de que forma que eles não são iguais? Por mais que se repitam esses algarismos, eles não vão dar para ligar para a mesma pessoa. Afinal, é um código. Então, este código,
cada aparelho tem o seu. Por mais que possamos pensar que os números vão ser iguais, não são. Eles vão estar sempre em uma ordem e esta ordem vai ser sempre diferente para cada aparelho, certo? Mas, professora, se na sua casa não utiliza esse telefone convencional, utiliza-se o quê? O aparelho celular. Muito bem. No aparelho celular, nós também utilizamos os números para fazer o quê? As ligações. Esses números também são bem parecidos, seguem a mesma ordem que os telefones convencionais e também dos controle de ligar a TV, certo? Aqui da mesma forma, para você discar utilizando o seu celular, você pode discar o número se você já sabe de cabeça, ou então você ainda não sabe, esse número não gravou na sua mente, você vai ter que acessar a sua agenda e aí só clicar no nome e já vai fazer a ligação, certo? Mas será que são só nesses objetos que aparecem os números? Não, muito bem, eles também aparecem no relógio. Vocês lembram que na historinha que eu contei, um dos ratinhos, o 10º ratinho, ele não apareceu por quê? Porque ele perdeu o trem. E por que será que ele perdeu o trem? Ele perdeu o trem porque não ficou atento ao relógio. Se ele tivesse utilizado o relógio despertador para acordar cedo, ele não teria perdido o trem. Você concorda? Muito bem. Então, os números que aparecem aqui no relógio também têm uma função. Só que agora é uma função diferente dos que aparecem lá no telefone, no controle. Aqui, esses números servem para indicar horário. Isso mesmo, para indicar as horas, os minutos e até mesmo os segundos, certo? Esses números, também aparecem no nosso relógio de pulso, o relógio que nós utilizamos no nosso braço, chama-se relógio de pulso. Também aparecem os mesmos números. Muito bem, crianças. Aprendemos um pouquinho mais onde os números estão e qual a sua função. Gostaram da aula de hoje? Muito bem! Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!